Amém. Graças a Deus. Nós estamos iniciando, neste mês de abril, uma série falando sobre as verdades bíblicas. Um mês que se começa com o primeiro dia do mês dizendo que é o dia da mentira, né? Então a gente ouve muitas piadas, muitas brincadeiras, e as pessoas contando de uma forma que parece verdade, mas no final de tudo é para falar, hoje é o 1º de abril. Então, diante disso, nós entendemos que é necessário falarmos de algumas verdades durante este mês. Que ele não é o mês da mentira, mas ele é o mês da verdade. E nós, servos do Senhor, filhos amados, transformados pela palavra, regenerados em Cristo Jesus, nós caminhamos em verdade, amém? Nós caminhamos na verdade, não na mentira. Nós não contamos mentiras, nós contamos as verdades, e as verdades que estão contidas na palavra de Deus. Essa é a nossa missão, esse é o nosso legado, esse é o nosso chamado. E hoje nós iremos falar sobre uma verdade, que ela é imutável, que ela não muda, que pode se levantar diversos argumentos, diversas teses, mas a única certeza e convicção que nós temos e que nos faz estarmos aqui hoje é entender que Jesus, Ele é o único caminho. Amém? Jesus, Ele é o único caminho. Por isso que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 14. Nós já cantamos isso aqui hoje, mas agora vamos degustar um pouco mais através da palavra, das Escrituras. João capítulo 14, do verso 1 ao verso 6. A palavra de Deus diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Feche seus olhos por um instante, você que pode. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá nesta noite de ler a Tua Palavra, de compartilhar a Tua Palavra. Os nossos corações estão aqui nesta noite abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala ao nosso coração, Pai. Transforma-nos nesta noite, e que nós que entramos aqui às vezes angustiados, tristes, Deus, perplexos com a situação do mundo, de algumas coisas, nós queremos depositar no Senhor toda a nossa ansiedade, todo o nosso desconforto, e confiar somente em Ti, na certeza de que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas, Pai. Muito obrigado, Pai, por este privilégio. Nós te pedimos, fala aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, alguns dias atrás, acho que é um mês mais ou menos, eu preguei aqui sobre João, e nós vemos em João uma tese, uma afirmação da divindade, da deidade de Cristo Jesus. Ele traz o seu evangelho de uma forma que isso fica muito claro. Nós vamos ter os 3 evangelhos iniciais ali, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, mas nós só vamos ver em João ele afirmando a deidade de Cristo. Então ele vai trazer sempre falando, principalmente essas 7 declarações do eu sou, Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira, eu sou o pão da vida, que foi o que eu ministrei na última oportunidade, e eu sou o caminho, a verdade e a vida, Então, o Evangelho de João nos traz essa certeza, essa convicção de que Deus se esvaziou, se tornou homem,
habitou entre nós, e Ele está ali trazendo esse discurso, este evangelho, para que nós pudéssemos ler e acreditar que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a vida, é a verdade. Amém? Então, para a gente entender um pouco, entrar um pouco dentro deste contexto, deste capítulo, existe uma expressão muito conhecida, antiga, que diz que todos os caminhos levam a Roma. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas ela era utilizada porque em Roma, no Império Romano, existiam 85 quilômetros de estrada. E todos esses 85 quilômetros, todas essas estradas, elas levavam para Roma. Isso muito para facilitar a comunicação, o envio de mensagens, o acesso. Então era um discurso, uma frase muito utilizada. Todos os caminhos levam a Roma. Só que semelhante a essa expressão, há um ditado muito popular hoje que diz: todos os caminhos levam a Deus. Talvez você já escutou isso conversando com alguma pessoa que confia em outra religião, que acredita em outra religião. Ele fala: mas todos os caminhos levam a Deus, né? Eu estou adorando a Deus. No Brasil, existe algo que nós chamamos de pluralismo religioso, né? São as diferenças e as diferentes formas de religião que nós temos que conviver no nosso dia a dia, né? A cosmovisão religiosa no Brasil, ela abre espaço para a liberdade de crenças e suas manifestações, que cada um e que cada dia nós estamos mais presentes, né, no nosso dia a dia. Todas essas religiões são muito mais familiares hoje, né? Então, antigamente nós víamos alguma situação, as pessoas meio que não tinham tanta liberdade em expressar a sua religião, né? Hoje a gente já vê com bastante facilidade. Então no Brasil se tornou algo familiar, algo secular, nas ruas, nos comércios, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Existe um levantamento, um estudo realizado por uma instituição global, feita em 2023, que ela aponta, através das pesquisas, através das informações nas plataformas online digitais, que o Brasil ele tem 86% de aceitação em acreditar em Deus, né? Isso faz com que o Brasil esteja num ranking entre os 26 países que acreditam em Deus, que confiam, que percebem e entendem a existência de Deus, né? Então é uma população que tem uma certa espiritualidade, que tem uma certa convicção de que existe um Deus, né? E aí a gente pode perceber no Brasil, assim como o cristianismo, algumas religiões que são muito claras, né? Que a gente consegue e escuta falar. Então a gente vai ter o espiritismo, nós vamos ter o islamismo, o judaísmo, o neopaganismo, religiões afros brasileiras, né? Candomblé, Umbanda, fugiu o nome agora, mas tem a Quimbanda também, se eu não me engano. Tem diversas, né? Que são as afros, religiões afros. O hinduísmo, Santo Daime, religiões ameríndias, né? Que são as indígenas. E aí nós podemos incluir todo neste contexto, neste bolo aqui, que existe ainda uma pequena porcentagem que são aqueles que não acreditam em Deus, que nós denominamos como os ateístas, né? Os ateus, aqueles que não confiam em Deus. Mas por que eu estou trazendo todo esse contexto, né? Essas informações? Porque nós, como cristãos, pessoas que acreditam em Deus, que defendem uma fé em dizer que não, todos os caminhos eles não levam a Deus, existe apenas um caminho. Nós, como cristãos protestantes, e com base na veracidade das Escrituras, da palavra de Deus, nós reafirmamos e levantamos as nossas bandeiras de que o eu sou é o único caminho, de que Jesus ele é o único caminho, de que Jesus ele é a única verdade, ele é a vida, e que ninguém tem acesso ao Pai se não for por ele. Então nós, como cristãos, como crentes, como convictos da existência da palavra de Deus, sendo a verdade para nós
nós devemos levantar as nossas bandeiras e protestar contra essas religiões, dizendo: não, vocês estão errados. Não são todos os caminhos que levam para Deus. Existe apenas um caminho, o caminho da verdade e da vida. E este caminho é Jesus. Este caminho é Jesus. Não são todos os caminhos que levam a Ele. Existe apenas um caminho. E aí, entrando dentro desse contexto do capítulo 14, a gente vai perceber que Jesus ele inicia de uma forma: não se turbe o vosso coração. Mas por que Jesus está iniciando o capítulo 14, essa perícope, dessa forma? O que está acontecendo? Qual que é o contexto? Por que os irmãos, os discípulos estavam perturbados? Então, antes de Jesus terminar a noite da Páscoa, com a sua oração, ele ensinou alguns temas que foram muito importantes. Ele começou com palavras de conforto, à luz da prévia predição da sua morte, de anúncio da sua morte. Um pouquinho antes, você vai ver no final do capítulo 13, a negação de Pedro. Então ele prepara um lugar, um discurso, falando aos discípulos que ele vai preparar um lugar no céu para todos os cristãos e que um dia ele voltaria para eles. Para compreender melhor esse discurso de Jesus, no capítulo 14, nós precisamos avaliar alguns indícios que ele vai dando nos capítulos anteriores, que nós temos aqui mencionado. Então nós vamos ver no capítulo 12, por exemplo, no verso 7, quando os discípulos, o povo está ali reunido após a ressurreição de Lázaro, e aí entra aquela mulher e quebra o seu vaso e derrama o vaso de alabastro nos pés de Jesus. E aí começa aquela discussão, a discussão de Judas: poxa, mas é muito caro, né? E começa aquele questionamento em relação àquilo que ela tinha feito, aquele ato que ela tinha realizado de quebrar o vaso, derramar o óleo sobre os pés de Jesus. Ele responde: deixa em paz, que guarde para o dia do meu sepultamento. No verso 7 vai dizer isso. No 27 ele vai falar: agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Em João 13:33 ele vai falar: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhe digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você daria a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí então nós iniciamos o capítulo 14, porque esse discurso Jesus está com os discípulos. A Tati ministrou aqui na semana passada. Imagina como foi os últimos dias de Jesus, a perturbação antes da crucificação, aqueles 7 dias, aquela semana, e os discípulos percebendo tudo isso, acompanhando todo esse contexto, ouvindo esse discurso de que logo o seu mestre partiria, logo o seu mestre ia para um lugar onde eles não poderiam mais acompanhar. Então seus corações estavam perturbados, eles estavam angustiados, talvez se perguntando: o que será de nós agora? O que nós iremos fazer se ele partir? Onde nós iremos nos reunir para ceiar? Onde nós iremos sentar para aprender que nós devemos ser servo? Assim como ele fez agora, lançando a toalha em sua cintura. Obrigado, Tati. Em sua cintura, lavando os pés dos discípulos. Quem vai nos ensinar agora? Como que nós iremos acordar o dia de amanhã? Como será o dia de amanhã? Essa era a perturbação que com certeza Jesus estava percebendo no coração de seus discípulos. Então ele inicia: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu vou, mas eu voltarei. Então a primeira aplicação que nós podemos pegar desses versículos que nós lemos agora é:
não se turbe o seu coração. Não se turbe, não estejam aflitos ou angustiados, não tenham medo ou preocupações com o dia de amanhã, com aquilo que você está passando. Deus está declarando nesta noite para você: não se turbe, não tenha aflições, eu estou com vocês, eu vou, mas eu vou voltar. É isso que nós precisamos pegar para nós nesta noite. Não se turbe o seu coração, uma palavra de esperança para nós. É isso que Jesus está iniciando no capítulo 14. Eu tenho uma palavra de esperança para vocês, discípulos. Não se turbe o seu coração, não estejam aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Aquilo que tira a sua paz, aquilo que perturba a sua mente, traz inquietação ao seu espírito, não te deixa dormir e se torna algo ansioso na sua vida, Jesus está dizendo nesta noite: não se turbe. Não se turbe. Não olhe para as notícias, para as circunstâncias, mas creiam. Creiam no que Jesus declarou e nos ensinou, nas suas promessas, nas suas verdades que estão contidas aqui nas Escrituras. Lá em 1 Pedro, capítulo 12, versículo 7, ele vai dizer: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Pedro escreve isso para uma igreja que estava passando por dificuldades, perseguições, estavam sendo açoitados, mortos, estavam perdendo tudo das suas casas. Pedro escreve para aqueles irmãos em Cristo: depositem em Deus todas as suas ansiedades, porque Ele está cuidando de você. Não importa o que você está perdendo, não importa aquilo que você está passando, não importa o dia de amanhã, Deus está falando para você nessa noite: não se turbe, não se turbe. Este é o convite de Jesus. Assim como nós cremos no Pai, Ele também diz: creiam em mim, vocês precisam crer em mim, vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. E aí, para aquele contexto daquela época, talvez para os discípulos fosse parecer um pouco confuso. Ok, Senhor, nós não estaremos sozinhos, mas o Senhor está indo para um lugar onde nós não podemos ir. O que vai acontecer? Ele diz, um pouquinho mais para frente, você vai ver no decorrer do capítulo 14, ele vai falar assim: eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador. Vocês não ficarão sozinhos. João 14,16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Nós não ficaremos sozinhos, nós não estamos sozinhos, na verdade, porque para os discípulos naquela época, eles poderiam pensar assim: nós não vamos ficar sozinhos, Ele vai enviar outro. Ele vai enviar outro que vai nos consolar, que vai estar conosco, que não vai nos deixar sozinhos. Mas hoje nós temos acesso através do sacrifício de Jesus, através da vinda do Espírito Santo. Você pode se considerar hoje que você não é órfão, mas você é filho muito amado. Dentro de você habita o Espírito Santo. Você não caminha sozinho, o Consolador está com você, está comigo. Amém? Então por isso, não se turbe o seu coração, não esteja aflito. Que você possa aplicar neste dia de hoje, através desta palavra, isso na sua vida. Senhor, aquilo que está me tirando a minha paz, aquilo que não me deixa dormir, aquela enfermidade, ou aquilo que eu preciso realizar amanhã, eu coloco nas tuas mãos agora. Eu não vou estar com o meu coração turbulento, eu não vou estar angustiado, eu não vou estar ansioso, porque eu confio na verdade da tua palavra. Amém? Logo em seguida ele vai dizer: eu vou, mas eu vou preparar lugar. Na casa do Pai há muitas moradas, uma morada para um povo inteiro habitar, para sempre com Deus. Se não fosse desta forma, Jesus ele não teria dito. Existe uma casa para mim e para você. Existe um lugar preparado, uma morada
para mim e para você. Se não fosse isso, Jesus nos teria dito, Ele nos teria contado. Em Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele, e não faria? Ou falaria, e não confirmaria? Jesus está trazendo uma verdade ali para os discípulos. Olha, existe uma casa, existe uma morada. Eu estou indo preparar o lugar. Eu estou indo liberar o acesso para que todos vocês possam morar juntamente comigo. Todos vocês têm lugar na casa do Pai. Eu vou preparar este lugar. Jesus está aqui confirmando de que a casa do Pai existe morada para toda a humanidade, para todos nós. Quando Jesus disse que iria preparar este lugar para os discípulos, Ele estava falando do quê? Da sua morte. A morte de Cristo é a preparação para nós termos acesso à casa do Pai. Então nós não devemos pensar de que Ele foi construir um céu, foi construir um lar. Ele não precisava concluir colocando o acabamento. Eu preciso voltar lá porque eu preciso fazer a pintura desse lar, eu preciso colocar um lustre, preciso colocar uma janela. Não, a casa já existe, a morada já está pronta, mas eu vou preparar o quê? Vou preparar o acesso, vou preparar a forma do que vocês possam acessar também, da forma que vocês podem acessar também. As suas palavras aqui significam exatamente a sua morte, a preparação para que nós pudéssemos receber esse lugar na casa do Pai, a sua morada. Preparar lugar foi construir esse acesso, a ponte de ligação entre o homem e Deus. Foi necessário Jesus percorrer por este processo. Ele não poderia desviar deste caminho, ele não poderia abandonar o propósito para o qual ele veio para esta terra. Foi por este propósito, por esta causa que Jesus veio, que ele realizou e cumpriu a promessa. O véu foi rasgado para que nós fôssemos reconciliados com Deus. E por esse ato salvífico da cruz, nós reconhecendo Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, hoje eu e você nos tornamos filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus para acessar a casa do Pai, para estar com Ele na casa do Pai, na morada. Ele preparou o lugar para nós já. O acesso foi construído, a ponte foi construída. Romanos 8,17 diz: nós somos filhos, somos logo herdeiros também, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros em Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ei, Jesus é a chave. Jesus é a chave para este acesso à casa do Pai. Ele é o meio para o qual nós chegaremos lá. Não são todos os caminhos que levam a Deus. É apenas e somente por Ele, Jesus. Ele é o único acesso. Ele é a chave. Se você acredita e confia de que Jesus é este caminho, é esta verdade, é este acesso, tenha essa certeza em seu coração. Não existe aquilo que você escuta as pessoas dizendo que todos os caminhos levam a Deus, são mentiras. 1 Timóteo 2,5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Amém? Então Ele preparou o lugar para nós. Ele preparou para nós. Hoje nós temos acesso. O véu foi rasgado. Ele é a chave. Ele é o caminho para que nós possamos acessar a casa do Pai. Amém? Está todo mundo aí ainda? Amém. Em seguida ele vai dizer: eu voltarei e os levarei
Cristo está dizendo para os discípulos: eu vou, mas eu vou voltar. Talvez você escuta isso desde pequenininho, né? Existe esse questionamento: mas quando Jesus vai voltar? Né? Eu escuto isso desde criança. Mas a certeza é que nós precisamos estar com os nossos corações na espera de Cristo Jesus, nessa volta de Cristo Jesus. Eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa passagem, essa descrição, ela vai nos remeter ao arrebatamento, a segunda vinda de Cristo. E aí a gente tem nos estudos da teologia, você vai ouvir falar muito sobre um termo chamado parousia. Parousia é um termo em grego que ele é utilizado como a volta, a presença, a vinda de Jesus, né? Ela é utilizada para expressar esse retorno. Então aqui este tema ele é muito mais escatológico, né? Então a gente não vai falar sobre isso, mas só para a gente entender o quanto isso é importante, o retorno de Cristo é algo que existe no Evangelho. A gente vai ver nos Evangelhos falando sobre sempre o retorno de Cristo Jesus. Ele é mencionado mais de 300 vezes no Novo Testamento, com capítulos às vezes inteiros que são dedicados à discussão do retorno de Cristo. Mais especificamente os livros de 1ª e 2ª Tessalonicenses e de Apocalipse, né, que a gente já sabe que ele é propriamente o livro ali para os estudos escatológicos. Mas quando Paulo está escrevendo para os irmãos ali de Tessalônica, é justamente esse contexto, porque os irmãos estavam se questionando: ok, mas quando Cristo vai voltar? Quando Jesus voltará para nos buscar? Imagine essa mensagem naquele tempo, né? Os discípulos pregando esta mensagem de Jesus: ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e em breve Ele voltará. Então os cristãos que estavam sendo evangelizados por Paulo, as igrejas que estavam sendo abertas, existia esse anseio, existia esse desejo. Talvez isso já não desperte mais no meu e no seu coração. Nós não ansiamos pela volta de Cristo, e talvez você nem se pergunte mais: quando Cristo vai voltar? Não sei, não anseio por isso, não caminho, não vivo por isso. Vamos ver, vai acontecer um dia. A gente sabe que será num piscar de olhos, mas nós nos preparamos, nós caminhamos. Então existia esse discurso. Então Paulo escreve essas 2 cartas para tranquilizar, para ensinar aqueles irmãos, aquele povo sobre essa volta de Cristo. Então ele vai dizer em 1 Tessalonicenses 4:14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, esta palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Então Paulo está escrevendo para aquela igreja: se preparem, estejam prontos, em breve Jesus voltará. Depois, quando você tiver a oportunidade, leia 1ª e 2ª Tessalonicenses nesse contexto, numa resposta de Paulo para a igreja, trazendo uma explicação escatológica sobre essa parousia, né? Sobre esse retorno de Cristo. Ele retornará da mesma forma que os discípulos o viu partir em Atos 1:11. Em breve Jesus voltará. Ele nos prometeu a retornar e nos levar para estar com Ele no lar do seu Pai. Não sabemos o tempo ou quando isso acontecerá. Cabe a nós, como igreja, estarmos preparados para a sua vinda, sermos fiéis, sermos obedientes à sua palavra,
para nos encontrarmos como obreiros aprovados. Essa é a esperança que deve aguardar em nossos corações, e o nosso prazer em esperar o retorno de Cristo Jesus, crendo que em breve Ele virá e nos levará para o céu, o lugar da nossa verdadeira cidadania, transformando os nossos corpos mortais em imortais. Essa é a nossa esperança, nosso conforto, aguardando o estágio final da nossa salvação. Novos céus e uma nova terra. Em breve Ele vai voltar. Em breve Jesus retornará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Apocalipse 22, bem no finalzinho, 20, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Você pode declarar nessa noite: vem, Senhor Jesus. E Jesus está dizendo para os discípulos: eu vou, mas eu vou voltar para buscar a noiva, a igreja. Concluindo, Tomé se levanta com um questionamento. Jesus garantiu aos discípulos que eles sabiam muito bem o caminho, para onde ele iria, e que sabiam como chegar lá. Tomé, ele protestou e disse: Senhor, mas qual que é o caminho? Nos explica este caminho. E aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Não existe outro. Assim como nós iniciamos falando esse dito popular de que todos os caminhos levam a Deus, Jesus é a chave, Jesus é a ponte, Jesus é o acesso. Existe um estudo um pouco antigo já, do C.S. Lewis, que ele vai falar sobre o trilema. Normalmente a gente escuta estudos sobre dilemas, né? Dois caminhos, duas opiniões, duas sugestões, onde a gente opta por uma ou por outra. Então você talvez já escutou sobre isso. Existe um dilema, né? Certo ou errado, verdadeiro ou falso. Aqui ele traz um estudo falando sobre o trilema. O que seria isso? Se eu não me engano, isso está escrito num livro dele, Puro e Simples. E também ele retrata isso um pouco nas Crônicas de Nárnia. Então ele vai falar assim: Jesus, ele dá três opções. Jesus, ou ele era um lunático, ou ele era um mentiroso, ou Jesus, ele é o Senhor. Que essa é a opção mais plausível, né? A mais chocante, a mais correta. Nós vamos entender aqui as três. A primeira, lunático. Então, essa reflexão questiona se Jesus poderia ser considerado mentalmente instável por afirmar ser Deus, e como isso afetaria a sua integridade moral e a legitimidade de seus ensinamentos. Levanta ainda a incerteza sobre seguir os ensinamentos de alguém que possa ser considerado psicologicamente perturbado. Você entende que se Jesus fosse um lunático, ele conseguiria influenciar tanta gente assim? Se ele fosse um lunático, seus ensinamentos causariam tão resultados como causou? Então essa afirmação, esse argumento já cai por terra, que Jesus não era um lunático. Depois vai falar que Jesus, ele era um mentiroso, segundo argumento. Ele levanta a possibilidade de Jesus ter mentido sobre a sua identidade divina. Quem conhece o Henry Christie aqui do Brasil? O cara que fala que é Jesus. Você está seguindo ele? A gente sabe que ele é um mentiroso, que ele é um cara que está enganando, e ele tentou, né? Teve até uma certa popularidade, mas hoje ninguém nem escuta. Você acredita que um mentiroso vai conseguir atrair tanta gente? Então, esse argumento, né, ele questiona a viabilidade de seguir os ensinos morais de alguém que seria considerado um mestre mentiroso.
tamanha mentira não ia perdurar por tanto tempo assim, não ia trazer tanto impacto. Logo, logo, cairia por terra tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele diz, quem ele seria, né? E aí o terceiro argumento deste trilema é que ele é o Senhor. Esse argumento reconhece a identidade divina de Jesus, aceitando que ele é quem ele diz ser. Destaca que Jesus não é apenas um professor de moral, mas o Filho unigênito do Pai, o nosso Senhor. Então, o C.S. Lewis, ele não hesita em afirmar de que Jesus é o Senhor. Ele chega à conclusão de que é uma tolice estarmos prontos para aceitar a Jesus como um grande mestre da moral, com seus grandes ensinamentos, mas não a sua reivindicação de ser Deus. Ele diz que Jesus não nos deixou essa alternativa. Em suas palavras, ou esse homem era o que é, o Filho de Deus, ou então ele é um louco, ou algo pior. E por que eu trouxe esse estudo? Para a gente meditar e então olhar na certeza de que quando Jesus declara eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós devemos ter a convicção e a certeza de que ele não é um lunático, de que ele não é um mentiroso, mas sim, ele é o Senhor. Ele diz quem ele diz que é. Então nós optamos em olhar para a história da humanidade e perceber que somente Deus pode separar os tempos entre antes e depois de Cristo. Somente o Senhor, dono de uma verdade, pode impactar e influenciar homens e mulheres ao ponto de morrer, entregar as suas próprias vidas para anunciar as boas novas do Evangelho. Nenhum mentiroso, nenhum lunático poderia realizar tal feito. Portanto, cabe a nós crermos em que Jesus diz realmente quem Ele é. Jesus afirmou ser o único caminho para Deus. Ele não é apenas um entre outros caminhos. Ele é o caminho. E eu quero finalizar dizendo que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra. E assim como ela se inicia, não se turbe o seu coração. Coloque nesta noite, deposite no Senhor toda a sua ansiedade, todas as suas aflições. Talvez, se você está se achando sozinho, sem ninguém, Ele enviou o Consolador. O Consolador está disponível para habitar, para estar com você. E que esta palavra, de que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, possa fazer sentido ao seu coração, de que não adianta buscar nas coisas desta terra, não adianta depositar a sua confiança nas coisas desta terra, naquilo que o seu dinheiro pode comprar, naquilo que o seu poder aquisitivo pode mudar o seu dia a dia, mas que você tenha a convicção de que a melhor escolha é acreditar e confiar de que Ele é o caminho, e de que Ele é a vida, de que Ele é a verdade. Não importa como estão as coisas ao nosso redor, não importa como estão as situações, as circunstâncias, não importa o dia de amanhã, a nossa certeza é confiar de que Jesus está conosco, de que Ele preparou este acesso, de que Ele é a chave para a casa do Pai, para a morada, o lugar preparado para mim e para você, onde nós podemos acessar através dEle, através de Jesus. Amém, graças a Deus. Pai, eu peço em nome de Jesus que proteja todas as famílias, não só na saída para casa, mas no decorrer de toda a semana. Que as tuas bênçãos, a tua graça seja sobre todos, manifestando nas vidas de cada um deles, Pai, em nossas vidas,
para que o Teu nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Eu oro agradecido, Senhor, por todas as famílias aqui representadas que vieram, as que estão com problemas. Eu abençoo no nome de Jesus. E é no nome de Jesus que eu agradeço por tudo que já fez. Amém. Estenda sua mão, por favor. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja com todos e com todos aqueles que adoram o Senhor em toda a terra e hoje para todos sempre. Que a igreja diz: amém. Que a paz do Senhor Jesus seja com você sempre. Semana que vem, domingo, é um culto muito especial, é pela manhã, o culto oficial começa às 9h30, mas temos o café da manhã às 8h30, convide um amigo, convide seu parente para vir tomar café conosco, e depois se ele quiser ficar para o culto de ceia, temos a alegria de recebê-los, tá bom? Deus abençoe a todos.